Ele destruiu adversários no tribunal com frieza. Mas quando uma jovem estagiária teve a ousadia de enfrentá-lo, ele não soube o que fazer. E agora, ela está presa em um jogo perigoso com um homem que nunca perde. E se o homem mais temido dos tribunais fosse, pela primeira vez, desafiado, por alguém que ninguém esperava? Ele era um advogado brilhante, implacável, conhecido por sua frieza e pela maneira como destruía adversários sem hesitação. Nenhuma causa era perdida, nenhum argumento era deixado sem resposta. Até que ela apareceu. Uma estagiária jovem, idealista, determinada, e ousada o suficiente para enfrentá-lo diante de um tribunal cheio. No instante em que os olhares se cruzaram, um jogo perigoso começou. E, dessa vez, talvez fosse ele quem estivesse em desvantagem. Será que ele vai resistir a essa mulher que o desafiou como ninguém antes? Comente o que você acha que vai acontecer. Deixe seu like se adora histórias com tensão, romance e reviravoltas eletrizantes. Compartilhe esse vídeo com alguém que ama histórias de paixão e poder. Agora, prepare-se, porque essa história vai mexer com você. O tribunal estava lotado. O ar era pesado, carregado com a eletricidade de um julgamento que poderia definir carreiras e destinos. Não era uma audiência comum. Era uma batalha. No centro de tudo, Killian Ferraz estava sentado com a perna cruzada, a expressão impassível, o olhar afiado e distante. Aquele era o ambiente onde ele reinava. Frio, estratégico e letal. Nenhum adversário o havia derrotado. Nenhum juiz ousava desafiá-lo. Nenhuma testemunha resistia ao seu interrogatório. Seu terno preto perfeitamente ajustado realçava a rigidez de sua postura. A mão descansava sobre a mesa de mogno polido, os dedos longos tocando a superfície de maneira despreocupada, mas qualquer um que o conhecesse sabia que aquilo era um teatro. Ele não estava relaxado. Killian nunca relaxava. Ele observava cada detalhe, cada mínimo movimento. O cliente ao seu lado, um empresário de alto escalão acusado de fraude fiscal milionária, exibia um sorriso confiante. Sabia que, com Killian Ferraz ao seu lado, sairia ileso como todos os outros antes dele. Mas então, um som diferente cortou o ambiente. Saltos. Um ritmo firme, seguro. Não a pressa ansiosa de um advogado desesperado, nem a hesitação nervosa de um novato. Era um som controlado, equilibrado, audacioso. Quando Killian ergueu os olhos, encontrou a origem da perturbação. Valentina Vasconcelos. O nome já circulava pelos corredores dos tribunais, mas ele nunca se dera ao trabalho de observá-la. Até aquele momento. Ela entrou com a postura impecável, segurando uma pasta de anotações contra o peito. O cabelo castanho estava preso em um coque elegante, algumas mechas soltas emoldurando o rosto delicado, mas seus olhos tinham algo que chamou sua atenção imediatamente. Desafio. Killian viu os murmúrios começarem pelo tribunal. Era incomum que um advogado de sua magnitude fosse publicamente confrontado. E ainda mais incomum que fosse por alguém como ela. Ele reprimiu um sorriso. Aquilo era um erro. Ela não deveria estar ali. Não contra ele. Mas então, Valentina parou diante do juiz, ajustou os óculos e ergueu o rosto com a determinação de quem não tinha ideia do abismo que estava prestes a encarar. O juiz deu início à audiência, e Killian, como sempre, assumiu o controle. Seu tom era calculado, sua voz grave e firme. Ele conduzia as palavras como lâminas afiadas, cortando qualquer argumento contrário antes mesmo que ele pudesse surgir. Seus passos eram frios, sua lógica, implacável. Não havia brechas. Então, a voz dela cortou o tribunal. Com todo o respeito, Dr. Ferraz, mas sua argumentação é falha. O ar no tribunal esticou como um elástico prestes a estalar. Killian ergueu os olhos lentamente. Seu corpo inteiro ficou em alerta. Ninguém, absolutamente ninguém, o interrompia assim. A estagiária estava brincando com fogo. E o pior. Ela sabia disso. Explique-se. Sua voz saiu fria, cortante. Valentina não recuou.
Ela segurou a caneta entre os dedos, virou-se para o juiz e começou a falar. E Killian viu algo raro acontecer. Todos estavam prestando atenção nela. A cada palavra, Valentina desmontava seu argumento peça por peça. Seu raciocínio era meticuloso. Suas objeções, afiadas. Mas o que o incomodava não era apenas sua habilidade técnica. Era o brilho nos olhos dela enquanto falava. O prazer evidente em desafiá-lo. Como se tivesse esperado aquela chance por muito tempo. E naquele momento, Killian soube de uma coisa: ela não era uma mulher comum. Ele deveria estar irritado. Mas não estava. Ele estava intrigado. A audiência avançou em um embate feroz. Killian reagiu, desmontando os pontos dela com a precisão de um cirurgião. Mas, para cada golpe que desferia, Valentina encontrava um jeito de contra-atacar. Era um jogo de xadrez. Uma dança perigosa. E o pior: ele estava gostando. Quando o juiz anunciou um recesso, o tribunal relaxou, mas Killian não. Ele observou Valentina guardar os papéis, ajeitar a postura e sair do tribunal sem ao menos olhar para ele. Era a primeira vez em anos que alguém o deixava com aquela sensação incômoda de querer mais. Ele se levantou devagar, ajustando o terno. Precisava de respostas. O corredor do tribunal estava movimentado, advogados conversavam em tons baixos, jornalistas se posicionavam estrategicamente. Mas Killian não se importava com ninguém além de Valentina Vasconcelos. Ela estava encostada contra a parede, revisando anotações. Alheia ao caos que tinha causado dentro dele. Ele parou na frente dela, grande, imponente, com a expressão fria como aço. Foi uma jogada ousada, Vasconcelos. Ela ergueu os olhos e encontrou os dele. Sem medo. Nenhuma hesitação. E funcionou. O canto da boca dele se ergueu. Ela não tinha ideia do que estava provocando. Você acha que pode brincar de desafiar um homem como eu? Ela inclinou a cabeça ligeiramente, analisando-o. Acho que você não está acostumado a perder, Dr. Ferraz. Killian sentiu uma onda de adrenalina correr por seu corpo. Ela era perigosa. Mas ele sempre soube lidar com perigo. Você gosta desse jogo, não é? Valentina cruzou os braços, como se medisse suas próprias palavras. E se eu gostar? Aquilo o pegou desprevenido. Um calor perigoso se espalhou por sua corrente sanguínea. A distância entre eles parecia menor agora. E foi então que Killian percebeu algo muito mais perigoso do que um desafio no tribunal. Ele queria descobrir até onde Valentina estava disposta a ir. E talvez, pela primeira vez em sua vida, ele estivesse prestes a perder o controle. Será que Killian está pronto para essa batalha? Valentina realmente sabe com quem está lidando? Comente abaixo. Se você ama histórias com rivalidade, tensão e desejo, deixe seu like agora. Se inscreva para não perder o próximo capítulo. A temperatura só vai aumentar daqui para frente. Valentina sentiu o impacto do olhar de Killian Ferraz como uma rajada de vento gelado. Mesmo com o burburinho no corredor do tribunal, a presença dele parecia dominar o ambiente, sugando todo o ar ao redor. Ela não era ingênua. Sabia exatamente o que havia feito naquela audiência. Desafiá-lo publicamente não era apenas um ato de coragem, mas um risco calculado. Um movimento ousado em um jogo que ela ainda estava aprendendo a jogar. Mas quando Killian se aproximou, a poucos passos de distância, ela percebeu algo perigoso: ele estava gostando disso. Foi uma jogada interessante, Vasconcelos. A voz dele era baixa, intensa. As palavras saíam com um tom levemente provocativo, mas carregadas de um aviso silencioso. Valentina ergueu o olhar, mantendo a compostura. Ela não podia recuar agora. E foi eficaz, não foi? O canto da boca dele se ergueu em um meio sorriso, um brilho predatório nos olhos cinzentos. Você tem ideia do que está fazendo? Ela cruzou os braços, ignorando a forma como a proximidade dele fazia sua pele arrepiar. Estou apenas fazendo o meu trabalho.
Ou será que o senhor não está acostumado a ser desafiado? Killian a observou por um longo momento. O silêncio entre eles estava carregado de algo inexplicável, uma energia densa que puxava ambos para um jogo perigoso. Então, ele deu um passo à frente. Perto demais. Valentina sentiu o calor dele antes mesmo de processar a falta de espaço entre os dois. Seu coração bateu mais rápido, mas ela não recuou. Killian inclinou levemente a cabeça, analisando-a com um olhar afiado. Você acha que pode me desafiar e sair ilesa? O desafio estava no ar. Ela poderia ter rido, mas preferiu manter o tom sério. E você acha que pode me intimidar e sair satisfeito? Aquela resposta fez os olhos dele brilharem. Algo perigoso, fascinante. Cuidado, Vasconcelos. Você está brincando com fogo. Ela manteve o olhar firme, mas sentiu o corpo aquecer. Talvez eu não me importe de me queimar. O olhar dele percorreu o rosto dela, como se avaliasse cada detalhe. Então, sem dizer mais nada, Killian Ferraz se afastou. O jogo estava apenas começando. Killian Ferraz não era um homem que se distraía facilmente. Mas naquela noite, enquanto estava em seu apartamento luxuoso, o copo de uísque pousado na mesa ao lado do sofá, seu pensamento estava fixo nela. Valentina Vasconcelos. A maneira como o desafiara na frente de todos, sem hesitação. O brilho dos olhos dela quando percebeu que tinha conseguido atingi-lo. O tom de sua voz, carregado de uma ousadia que poucos ousavam ter com ele. Ele jamais permitiu que alguém entrasse em sua mente daquela forma. Mas ela já estava ali. Ele afrouxou a gravata, passando os dedos pelos cabelos. Isso era irracional. Ela não passava de uma estagiária. Uma novata que deveria estar tremendo só de pensar na tempestade que havia provocado. Mas Valentina não parecia assustada. E esse era o problema. Ele gostava disso. A imagem dela se repetia na sua mente como um filme projetado em tela grande. O jeito como seus lábios se moveram enquanto o enfrentava. Como seus olhos não desviaram nem por um segundo. Killian apertou o copo entre os dedos. Ele precisava fazer algo sobre isso. Na manhã seguinte, Killian chegou ao escritório mais cedo do que o habitual. Sua equipe já estava ocupada preparando a defesa para a audiência que aconteceria na semana seguinte. Ele não se deu ao trabalho de cumprimentar ninguém ao passar pelos corredores. Sua mente estava focada em um único objetivo. Ao chegar à porta da sala de conferência, ele parou. Do outro lado do vidro, Valentina Vasconcelos estava sentada, concentrada em documentos, rabiscando anotações em sua pasta. Ele deveria ignorá-la. Mas ignorar não era algo que ele fazia bem. Killian abriu a porta e entrou. O som da porta se fechando chamou a atenção de Valentina. Ela ergueu o olhar e, por um breve momento, seus olhos refletiram surpresa. Mas logo aquele brilho desafiador estava de volta. Doutor Ferraz. A voz dela era profissional, mas ele percebeu o leve tremor nas mãos ao segurar a caneta. Ele sorriu. Ela não era tão impenetrável assim. Killian puxou uma cadeira e sentou-se à sua frente, os olhos fixos nos dela. Você gosta de desafios, Vasconcelos? Ela inclinou a cabeça ligeiramente, avaliando a pergunta. Acho que depende do tipo de desafio. O sorriso dele cresceu. E se o desafio for lidar comigo? Ela piscou lentamente. Qualquer pessoa naquela posição teria engolido em seco, mas Valentina apenas apoiou os cotovelos sobre a mesa e cruzou os dedos. Então talvez eu esteja mais preparada do que você imagina. Killian sentiu um arrepio correr pela sua espinha. Aquela mulher era um problema. Um problema que ele queria explorar até o limite. O jogo estava oficialmente em andamento. E nenhum dos dois estava disposto a perder. Killian Ferraz era um homem de controle. Sempre foi. Desde os primeiros anos de sua carreira no direito até sua ascensão como um dos advogados mais temidos do país, ele sempre soube manter a calma, a estratégia e o distanciamento necessários para garantir a vitória. Mas agora, pela primeira vez em anos,
ele sentia esse controle escapando por entre seus dedos. E o motivo? Valentina Vasconcelos. Ela estava no escritório há apenas algumas semanas e, de alguma forma, já conseguirá se tornar sua obsessão silenciosa. O desafio que ela representava não era apenas profissional. Era algo muito mais pessoal, visceral, perigoso. Ele deveria ignorá-la. Mas não conseguia. E quando a viu novamente naquela noite, no estacionamento do prédio do escritório, soube que não poderia mais se segurar. O estacionamento estava silencioso, o ar da noite carregado de eletricidade. Valentina estava encostada contra seu carro, os braços cruzados, como se tentasse organizar os próprios pensamentos. Mas Kilian não estava interessado em deixá-la pensar. Ele se aproximou, os passos firmes ecoando no concreto. Ela ergueu o olhar no momento em que ele parou a poucos centímetros de distância. Você está me evitando, Vasconcelos. Ela piscou, surpresa. Mas então, como sempre, se recompôs rapidamente. Não sabia que o senhor precisava da minha atenção. Kilian sorriu de lado. O jogo dela o divertia. Mas ele não estava ali para brincar. Eu quero entender uma coisa. E o que seria? A voz dela era firme, mas ele percebeu quando ela engoliu em seco. Ele deu um passo mais perto. Agora, não havia espaço entre eles. Você gosta desse jogo, Valentina? Porque, se gosta, precisa saber que está jogando com o homem errado. Os olhos dela brilharam. Ela não recuou. E se for você quem está jogando com a mulher errada, Dr. Ferraz? Aquilo foi o suficiente para destruir qualquer barreira que ainda existia entre eles. Kilian avançou antes que pudesse se conter. Suas mãos foram para a cintura dela, puxando-a contra seu corpo forte e quente. Valentina ofegou, mas não se afastou. Pelo contrário. Ela se moldou contra ele, como se estivesse esperando por aquilo o tempo todo. Kilian não hesitou. Seu olhar caiu para os lábios dela. E então, ele a beijou. O beijo não foi suave, não foi hesitante, não foi cuidadoso. Foi feroz. Foi bruto. Foi um choque elétrico que percorreu ambos ao mesmo tempo, fazendo com que Valentina se agarrasse aos ombros dele e que Liam pressionasse sua cintura contra o carro. A respiração dos dois se misturava. O calor entre eles era esmagador. Valentina deixou escapar um pequeno gemido quando Kilian mordeu levemente seu lábio inferior, e aquilo fez o sangue dele ferver ainda mais. Ele queria mais. Muito mais. Mas então, ela se afastou de repente. Os olhos dela estavam arregalados, confusos. A respiração acelerada, os lábios avermelhados. Isso foi um erro. Kilian franziu o senho, ainda sem soltá-la completamente. Foi. Valentina balançou a cabeça, como se tentasse convencer a si mesma. Não podemos, isso é errado. Kilian estreitou os olhos. Errado para quem? Para você? Ou para mim? Ela hesitou. E foi naquele momento que Kilian soube. Ela estava fugindo. Não porque não queria. Mas porque queria demais. Ela se desvencilhou do toque dele, pegando as chaves do carro com mãos trêmulas. Boa noite, Dr. Ferraz. Ela entrou no carro e partiu. E Kilian ficou ali, observando as luzes vermelhas desaparecerem na escuridão. Seu coração batia forte, o gosto dela ainda estava em seus lábios. E uma coisa era certa. Aquilo estava longe de terminar. Kilian não conseguiu dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, revivia a sensação do corpo de Valentina colado ao dele. O calor da boca dela, a forma como ela cedeu e resistiu ao mesmo tempo. Ele não deveria estar se sentindo assim. Mas nunca desejou algo tanto quanto desejava ela agora. E ele não era um homem que aceitava não como resposta. Na manhã seguinte, no escritório, ele esperou. Valentina chegou pontualmente às 8, os cabelos soltos dessa vez, uma saia justa demais, uma blusa que deixava à mostra a curva delicada da clavícula.
Ela fingiu não vê-lo. Mas Kilian não era um homem fácil de ignorar. Quando a viu entrando na sala de conferências, ele não pensou duas vezes. Seguiu-a e fechou a porta atrás de si. Valentina se virou de imediato, os olhos arregalados. O que está fazendo? Kilian deu um passo à frente, a expressão fria, mas os olhos carregados de uma fome incontrolável. Me diga que você não sentiu nada ontem. Diga que não gostou. E eu juro que nunca mais chego perto de você. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Kilian deu mais um passo. Ela estava encurralada. O que foi, Valentina? Perdeu a voz. Os olhos dela brilharam, e por um momento, ele achou que ela fosse ceder. Mas então, ela respirou fundo e ergueu o queixo. Isso não pode acontecer de novo. Kilian estreitou os olhos. Você quer dizer isso mesmo? O silêncio dela foi a resposta. Ela queria. Mas queria mais ainda que ele não desistisse. E Kilian percebeu naquele momento que Valentina Vasconcelos não era apenas um desafio. Ela era uma obsessão. E ele não ia parar até tê-la por completo. Kilian vai conseguir manter o controle ou Valentina vai fugir de novo? Comente abaixo. Se você ama histórias de tensão, desejo proibido e paixão avassaladora, deixe seu like agora. Se inscreva para não perder o próximo capítulo. A temperatura só vai aumentar daqui para frente. Kilian Ferraz não era um homem que recuava. Se havia algo que o definia, era a convicção inabalável de que sempre conseguia o que queria. E naquele momento, ele queria Valentina Vasconcelos. Ela tentava evitá-lo, mas ele via através da máscara que usava. A tensão entre os dois estava se tornando insuportável. E Kilian não era um homem paciente. Ele precisava resolver essa situação. Do jeito dele. E foi assim que ele a chamou para sua sala naquela noite, após o expediente. Valentina hesitou na porta da sala de Kilian, os dedos tremendo levemente ao segurar a maçaneta. Ela sabia que não deveria estar ali. Mas, de alguma forma, não conseguia se afastar dele. Respirando fundo, girou a maçaneta e entrou. Kilian estava encostado contra a mesa de mogno escuro, o paletó jogado de lado, a gravata afrouxada. O olhar cinzento e intenso estava totalmente fixo nela. Feche a porta. A voz grave dele ressoou pelo ambiente. Valentina obedeceu, sentindo o ar ao seu redor pesar com atenção. Ele não se moveu, apenas a observou por um longo momento, como se estivesse avaliando cada mínimo detalhe dela. Então, sem aviso, empurrou um envelope sobre a mesa na direção dela. O que é isso? Ela perguntou, franzindo o senho. Kilian inclinou-se levemente para a frente, a voz baixa, perigosa. Um contrato. Valentina piscou. O quê? Ele cruzou os braços, a mandíbula tensa. Você disse que isso entre nós não pode acontecer. Então, estou propondo um acordo. Nada de sentimentos, nada de promessas. Apenas desejo. O coração dela acelerou. Ele não estava falando sério, estava? Mas ao encarar os olhos frios dele, percebeu que Kilian Ferraz não brincava. Nunca. Você quer um contrato, de sexo? Ele sorriu de lado. Quero um contrato onde fique claro que nem eu nem você vamos complicar isso. Sem envolvimento emocional. Apenas uma forma de aliviar essa tensão entre nós. Ela deveria estar chocada. Indignada. Mas a verdade? O corpo dela respondeu antes mesmo que sua mente processasse a proposta. Um calor subiu por sua pele, o estômago se contraiu e sua respiração ficou mais pesada. Ela queria dizer não. Mas queria ainda mais descobrir o que aconteceria se dissesse sim. Valentina pegou o contrato com mãos trêmulas. Seus olhos percorreram rapidamente as cláusulas. Era objetivo, direto e cruelmente tentador. Kilian não queria compromisso. Ele queria posse. O ar na sala ficou mais denso quando ela levantou os olhos para encará-lo. E se eu não assinar?
Ele deu um passo para frente, invadindo seu espaço, a voz baixa e carregada de algo perigoso. Então vamos continuar jogando esse jogo de provocações até um de nós enlouquecer. Ela sentiu a espinha arrepiar. Ele estava certo. Porque não importava o quanto tentasse se afastar, Killian a puxava para ele como um imã. Cada encontro, cada olhar, cada vez que ele pronunciava seu nome, tudo a fazia querer ceder. E, no fundo, ela sabia que já estava perdida. Com um suspiro profundo, pegou a caneta. Os olhos de Killian brilharam com algo predatório quando ela assinou. A jogada estava feita. E agora, não havia volta. Killian pegou o contrato, dobrou-o cuidadosamente e o guardou em sua gaveta, trancando-a com um clique. Quando olhou novamente para Valentina, não havia mais máscaras entre eles. Ela estremeceu sob o olhar dele. Killian se aproximou, até que seu corpo estivesse tão perto do dela que ela sentiu a respiração quente contra sua pele. Agora, não há mais regras entre nós. Valentina segurou o ar. Killian ergueu a mão lentamente e passou o polegar pela linha do maxilar dela, seus dedos roçando a pele sensível de sua nuca. Ela fechou os olhos, o corpo respondendo ao toque dele. Diga que se arrependeu. Ele sussurrou. Ela não disse nada. Porque não havia arrependimento. A única coisa que existia agora era o desejo bruto e avassalador entre eles. E então, Killian tomou sua boca com uma posse que tirou qualquer pensamento racional de sua mente. O beijo foi intenso, profundo, sem espaço para hesitação. As mãos dele deslizaram pela curva de sua cintura, puxando-a para mais perto. O gosto dele a entorpecia, fazia seu corpo vibrar. Quando Killian a empurrou contra a mesa, seus lábios descendo pelo pescoço dela, Valentina soube que tudo estava prestes a mudar. O contrato não significava nada. Eles já estavam completamente envolvidos. O apartamento de Killian ficava no topo de um dos prédios mais luxuosos da cidade. O ambiente era minimalista, sofisticado e masculino. Assim como ele. Mas Valentina mal teve tempo de absorver os detalhes. Porque assim que entraram, Killian a pressionou contra a porta, sua respiração quente contra o ouvido dela. Você ainda pode fugir. Ela levantou os olhos para ele, desafiadora. Eu não quero fugir. O olhar de Killian escureceu. E então, ele a reivindicou completamente. Cada toque, cada suspiro, cada movimento era um jogo de poder. Ela tentava manter o controle, mas Killian o arrancava dela a cada segundo. O desejo era insaciável. A noite foi longa, intensa, inesquecível. E quando Valentina finalmente adormeceu nos braços dele, percebeu algo assustador. O contrato que assinou não era só um acordo. Era o começo da sua ruína. Valentina e Killian vão conseguir manter esse contrato ou tudo vai sair do controle? Comente abaixo. O contrato ainda estava lá. Assinado. Guardado. Trancado na gaveta da escrivaninha de Killian. Mas, naquele momento, não significava mais nada. Valentina abriu os olhos lentamente, sentindo o toque suave dos lençóis de linho contra sua pele nua. A luz suave da manhã invadia o quarto sofisticado, e o perfume amadeirado que impregnava o ambiente a envolvia completamente. Por um segundo, ela quase esqueceu onde estava. Mas então, sentiu o calor de um corpo atrás do seu. Killian Ferraz. Os braços dele estavam ao redor de sua cintura, firmes, possessivos, como se recusassem a soltá-la. A respiração dele era calma e constante, roçando a pele exposta de sua nuca. Ela fechou os olhos e respirou fundo. A noite passada não deveria ter acontecido daquela forma. O contrato era claro. Sem envolvimento. Sem emoção. Apenas desejo. Mas o que aconteceu entre eles não foi apenas desejo. Foi muito mais. E ela estava apavorada. Valentina tentou se mover lentamente, sair do alcance dele antes que ele acordasse. Mas, assim que fez menção de sair da cama, sentiu a pressão dos dedos dele contra sua cintura. A voz rouca e preguiçosa de Killian ecoou atrás dela.
Se você tentar fugir, Valentina, eu juro que te trago de volta. Ela congelou. Ele estava acordado. E pelo tom da voz dele, estava muito consciente do que estava fazendo. Valentina engoliu em seco e se virou lentamente, encontrando os olhos cinzentos e intensos de Kilian a observando de perto. Aqueles olhos estavam diferentes. Havia algo neles que não deveria estar ali. Algo que fazia seu coração bater mais rápido. Algo que quebrava todas as regras do contrato que assinaram. Ela tentou recuperar o controle. Isso foi um erro. Murmurou, tentando manter a voz firme. Kilian ergueu uma sobrancelha, e então sorriu de lado. Foi? Porque você não parece arrependida. Os olhos dela brilharam com raiva. Você quer que eu diga que me arrependo? Tudo bem. Me arrependo. O sorriso dele cresceu. Você é péssima mentirosa, Vasconcelos. Ela abriu a boca para rebater, mas foi silenciada quando Kilian deslizou os dedos pelo seu queixo, segurando-a no lugar. O toque dele era quente, firme, íntimo demais. Não fuja de mim, Valentina. Ele sussurrou. Ela sentiu o ar faltar. Ele estava a centímetros de distância, os olhos cravados nos dela como se pudessem enxergar tudo o que ela estava tentando esconder. E então, Kilian fez algo que destruiu qualquer tentativa dela de resistir. Ele se inclinou e pressionou um beijo contra sua clavícula. Lento. Suave. Devastador. Valentina sentiu o corpo inteiro derreter. Mas isso não podia continuar assim. Com um impulso, ela se afastou da cama, puxando o lençol ao redor do corpo. Isso acabou. Disse, caminhando até onde suas roupas estavam espalhadas pelo chão. Kilian observou, os olhos escurecendo. Não acabou. Você e eu sabemos disso. Ela se vestiu rapidamente, tentando ignorar a forma como ele a olhava. Como se já soubesse que ela não iria resistir. Mas dessa vez, ela resistiria. Eu vou embora. Ele cruzou os braços, o sorriso carregado de algo perigoso e possessivo. Vá. Mas saiba que isso só está começando. O coração dela bateu forte. Porque, no fundo, sabia que ele estava certo. Valentina evitou Kilian pelos dias seguintes. No escritório, ela se manteve ocupada, trabalhando até tarde, evitando qualquer encontro nos corredores. Mas era impossível ignorá-lo por completo. Ele estava em todos os lugares. E pior, ele não estava feliz com a forma como ela o estava evitando. Na sexta-feira, um evento do escritório reuniu todos os advogados, estagiários e funcionários em um coquetel sofisticado. Valentina soube que Kilian estaria lá. Mas o que ela não esperava era que ele a observasse a noite inteira. Ela sentiu os olhos dele queimando sua pele, mesmo do outro lado do salão. Mas não cederia. Então, quando um colega de trabalho se aproximou e a convidou para dançar, ela aceitou. Talvez tenha sido um erro. Ou talvez tenha sido exatamente o que precisava para provar um ponto. Mas no momento em que os braços do outro homem tocaram sua cintura, Kilian Ferraz perdeu o controle. Atravessou o salão em passos firmes, a expressão fechada, o olhar assassino. Antes que Valentina pudesse reagir, Kilian agarrou seu braço e a puxou com força para longe da pista de dança. Ela ofegou, surpresa. O que diabos você está fazendo? Ele a encostou contra a parede de um corredor vazio, a respiração pesada, os olhos brilhando de raiva e desejo. Você acha que pode me evitar e ainda por cima dançar com outro homem na minha frente? Ela tentou se soltar, mas ele não permitiu. O contrato não diz que eu pertenço a você, Kilian. Os olhos dele escureceram. Não? E então, ele a beijou. Mas não foi um beijo qualquer. Foi bruto, desesperado, possessivo. O tipo de beijo que destruía barreiras e incendiava tudo ao redor. E Valentina não conseguiu resistir. Seus dedos se agarraram aos cabelos dele, o corpo se moldou contra o dele, se entregando completamente.
Killian a pressionou contra a parede, a boca explorando cada centímetro da dela, as mãos apertando sua cintura com força. Você pode fingir o quanto quiser, Valentina. Mas você é minha. Ela sentiu o coração disparar. Porque, no fundo, sabia que era verdade. Mas isso só tornava tudo mais perigoso. Porque, naquele momento, as regras do contrato estavam oficialmente quebradas. E nenhum dos dois sabia como parar. O beijo ainda queimava na pele de Valentina. Seus lábios estavam inchados, sua respiração acelerada, e seu coração martelava contra o peito como se tentasse escapar. Mas não havia como fugir. Não quando Killian Ferraz a tinha encurralada contra aquela parede, em um corredor escuro e silencioso, longe dos olhares atentos do evento do escritório. Os olhos dele estavam tomados por uma escuridão intensa e possessiva. Havia algo nele que dizia que ele não a deixaria partir facilmente. Valentina engoliu em seco, tentando recuperar o controle da própria respiração. Mas como recuperar o controle quando ele era o próprio caos? Me solta. Sua voz saiu baixa, hesitante. Killian não se moveu. Seu corpo quente e firme continuava pressionando o dela contra a parede, sua mão segurava sua cintura com força, os dedos marcando sua pele como se ele quisesse imprimi-la ali, como se ela fosse dele. Você quer mesmo que eu te solte? A voz dele soou carregada de desafio. Ela abriu a boca para dizer que sim. Que queria. Que precisava sair dali antes que fosse tarde demais. Antes que caísse ainda mais fundo nesse jogo perigoso. Mas as palavras não vieram. Ela sentia o cheiro amadeirado dele invadindo seus sentidos, o calor do corpo dele deixando sua pele em chamas, a eletricidade pulsante entre os dois tornando o ar sufocante. Killian viu a hesitação em seus olhos e sorriu. Um sorriso predador, vitorioso. Foi o que eu pensei. O coração dela deu um salto. Você não pode fazer isso. Killian inclinou a cabeça, os olhos semicerrados, estudando cada detalhe dela. Fazer o quê? Me beijar assim. Me tocar assim. Como se tivesse algum direito sobre mim. A mandíbula dele se contraiu. Ele odiava que ela dissesse aquilo. Você acha que eu não tenho? Ela apertou os punhos. Nós temos um contrato. A raiva brilhou nos olhos dele. Contrato? Ele soltou uma risada baixa, amarga. O contrato foi uma piada, Vasconcelos. Valentina congelou. O quê? Killian se afastou apenas o suficiente para que ela visse a frieza absoluta no rosto dele. Você realmente achou que poderia assinar um papel e manter as coisas sob controle? Você realmente acreditou que eu seria capaz de ter você em minha cama sem querer mais? Os olhos dela se arregalaram. Aquelas palavras a atingiram com força. O que você está dizendo? Killian passou a língua pelos lábios, como se estivesse pesando as palavras. Mas a verdade era que ele já tinha perdido o controle desse jogo há muito tempo. Estou dizendo que eu quero você, Valentina. E não vou deixar nenhum contrato idiota ditar o que podemos ou não sentir. O ar sumiu dos pulmões dela. Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Killian Ferraz, o advogado mais frio do país, o homem que nunca se envolvia, estava quebrando todas as suas próprias regras. E ela sabia que aquilo não era um bom sinal. Porque, se ele estava pronto para jogar todas as regras pela janela, isso significava que nada o impediria de tomá-la por completo. E Valentina não sabia se estava pronta para isso. Na manhã seguinte, Valentina fez o que qualquer pessoa sensata faria: fugiu. Não fisicamente. Mas evitou Killian a todo custo. Se trancou em sua sala, ignorou as mensagens dele, fingiu estar ocupada o tempo todo. Mas era impossível ignorá-lo completamente. Ela sentia a presença dele antes mesmo de vê-lo. E quando ele finalmente a encontrou no fim do dia, encurralando-a dentro do elevador do prédio do escritório, ela soube que sua tentativa de fuga havia falhado. As portas se fecharam, e Killian pressionou o botão de emergência, parando o elevador no meio do trajeto. Ela virou-se para encará-lo, furiosa.
Você está louco? Ele cruzou os braços, implacável. Sim. E a culpa é sua. O coração dela pulou. Killian. Ele deu um passo à frente, encurtando a distância. O que você está tentando fazer, Valentina? Por que se acha que pode simplesmente me evitar até isso desaparecer? Está errada. Ela engoliu em seco. Isso precisa acabar. Os olhos dele escureceram. Por quê? Por que você está com medo do que sente? Ela apertou os punhos. Porque eu sei que você nunca vai se permitir sentir o mesmo. O silêncio no elevador se tornou insuportável. Killian não piscou. Então, de repente, ele riu. Uma risada baixa, sombria. Valentina franziu a testa. O que foi? Killian balançou a cabeça. Você realmente não vê, não é? Ela cruzou os braços, defensiva. Ver o quê? Ele se inclinou, os olhos brilhando com algo que parecia entre desejo e rendição. Que eu já sou seu, Vasconcelos. As palavras dela morreram na garganta. Ela não soube como reagir. Como Killian Ferraz podia dizer aquilo? Como ele podia admitir algo assim? E, acima de tudo, como ela podia acreditar nele? Killian levou a mão ao rosto dela, o polegar roçando sua bochecha. Eu tentei lutar contra isso. Mas não posso mais. Então agora só depende de você. O olhar dele era sério. Dessa vez, não havia jogadas, manipulações ou contratos. Havia apenas ele. E ela. E, pela primeira vez, Valentina não soube o que fazer. Porque, naquele momento, Killian Ferraz estava completamente vulnerável diante dela. E ela não sabia se estava pronta para lidar com isso. Killian finalmente se rendeu. Mas Valentina vai acreditar nele? O que você acha que ela deveria fazer? Comente abaixo. Valentina sentia o coração disparado dentro do peito. As palavras de Killian ainda ecoavam em sua mente. Eu já sou seu, Vasconcelos. Ele as disse com firmeza, sem hesitação, sem medo. Como se fosse um veredicto final, algo irrevogável. Mas Valentina não sabia se podia acreditar nele. Killian Ferraz não era um homem fácil. Ele era frio, calculista, um advogado que nunca perdia. E agora, de repente, estava dizendo que pertencia a ela? Aquilo era perigoso demais. Ela precisava de distância. Precisava pensar. Precisava fugir. Mas, antes que pudesse reagir, Killian estendeu a mão e pressionou o botão do elevador novamente. O aparelho voltou a se mover. Os olhos dele estavam fixos nos dela, carregados de intensidade. Você não vai dizer nada? Sua voz era baixa, quase um desafio. Ela umedeceu os lábios, mas não sabia o que dizer. O que ele queria? Que ela acreditasse nele. Que simplesmente aceitasse tudo o que estava acontecendo sem questionar. Ela não era esse tipo de mulher. E, acima de tudo, não era esse tipo de advogada. No tribunal, ela nunca aceitava argumentos sem provas. E, naquele momento, Killian não tinha nenhuma prova de que estava falando a verdade. Então, quando o elevador finalmente chegou ao térreo, ela fez o que sabia fazer de melhor. Ela virou as costas e foi embora. Nos dias seguintes, Valentina evitou Killian como se sua vida dependesse disso. Ela não queria vê-lo. Não queria ouvi-lo. Não queria se permitir acreditar que ele poderia ser diferente do homem que sempre demonstrou ser. Mas evitar Killian Ferraz era como tentar conter um incêndio com as próprias mãos. Ele não aceitava ser ignorado. Ele não aceitaria ser deixado para trás. E foi assim que, no terceiro dia de silêncio, ele apareceu na sala dela sem aviso. A porta se fechou com um clique. Ela ergueu os olhos, o coração disparando ao ver Killian parado ali, com seu terno impecável, sua expressão sombria e sua presença avassaladora. Ele não disse nada por alguns segundos. Apenas a observou,
como se estivesse tentando entender o que diabos estava acontecendo na cabeça dela. Você está me evitando. Ela fechou a pasta que estava lendo e se recostou na cadeira. Eu estou trabalhando. Não tente jogar esse jogo comigo, Vasconcelos. O tom dele era frio. A calma forçada. Ela cruzou os braços, sentindo a raiva crescer. E o que você quer que eu diga, Killian? Que acredite em você. Que esqueça quem você é. Que simplesmente aceite que o homem que nunca perde o controle de nada agora decidiu que me quer. Os olhos dele se estreitaram. E o que há de tão difícil em acreditar nisso? Ela riu sem humor. Porque você é Killian Ferraz. Ele deu um passo à frente, aproximando-se. E o que isso significa para você? Ela se levantou da cadeira, mantendo os olhos fixos nele. Significa que você nunca se permite sentir nada. Que você manipula as pessoas, as controla. Que nunca se envolveu emocionalmente com ninguém. E agora, de repente, espera que eu acredite que eu sou diferente? Killian trincou o maxilar. Você é diferente. Ela sentiu um aperto no peito. Mas não podia ceder. Prove. Ele piscou. O quê? Ela cruzou os braços. Prove para mim. Como se prova qualquer argumento no tribunal. O ar ficou pesado. Killian encarou por longos segundos, os olhos cinzentos queimando sobre ela. Então, algo mudou em sua expressão. Como se, pela primeira vez, ele soubesse exatamente o que fazer. E aquilo assustou Valentina mais do que qualquer outra coisa. Na manhã seguinte, Killian faltou ao escritório. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Nada. Valentina tentou ignorar um incômodo no peito. Tentou convencer a si mesma de que não se importava. Mas quando o dia virou noite, e ele ainda não apareceu, ela soube que algo estava errado. Foi então que seu telefone tocou. Ela olhou para o visor. Era um número desconhecido. Atendeu hesitante. Alô? A voz do outro lado era séria. Senhorita Vasconcelos? Aqui é o Hospital St. James. Temos um paciente chamado Killian Ferraz que solicitou que a senhorita fosse informada sobre seu estado. O mundo parou. Hospital? Killian. O que aconteceu? Ele sofreu um acidente de carro esta manhã. O sangue fugiu de seu rosto. Ele está bem? Ele teve algumas costelas fraturadas e um corte na testa, mas está estável. Apenas pediu para que fosse avisada. Valentina não pensou duas vezes. Pegou as chaves e saiu correndo. Quando Valentina entrou no hospital, seu coração batia tão forte que ela achou que fosse desmaiar. Killian estava deitado na cama, os olhos fechados, uma faixa branca cobrindo parte de sua testa, e um curativo no braço. Ao ouvir o barulho da porta, ele abriu os olhos. E sorriu de lado. Sabia que você viria. Ela sentiu um misto de raiva e alívio ao mesmo tempo. Seu idiota. Ele riu baixinho. Saudades também, Vasconcelos. Ela caminhou até a beirada da cama, cruzando os braços. O que aconteceu? Killian respirou fundo. Eu estava distraído. Ela franziu a testa. Distraído? Você nunca se distrai. Ele suspirou, apoiando a cabeça no travesseiro. Eu sei. Ela sentiu um nó se formar em sua garganta. Por quê? Os olhos de Killian se fixaram nos dela. E, naquele momento, Valentina soube. Ele não precisava dizer nada. Mas ele disse. Baixinho. Sincero. Porque eu estava pensando em você. Valentina sentiu o chão sumir. Ela abriu a boca para falar algo. Mas não conseguiu. Killian continuou. Eu não sei como aconteceu. Não sei quando aconteceu. Mas eu estou completamente ferrado, Vasconcelos. O coração dela acelerou. O que você está dizendo? Ele olhou nos olhos dela.
E então, disse as palavras que ela jamais esperava ouvir da boca de Killian Ferraz. Estou dizendo que eu te amo, Valentina. A confissão de Killian Ferraz ficou pairando no ar como um veredicto irrefutável. Estou dizendo que eu te amo, Valentina. Palavras que nunca deveriam ter saído da boca dele. Palavras que nunca deveriam ter sido dirigidas a ela. Valentina sentiu o ar faltar. Seu coração estava acelerado, sua mente girando. Ela olhava para Killian, deitado na cama do hospital, ferido, vulnerável, e completamente diferente do homem frio e implacável que ela conhecia. Ele parecia cansado, mas determinado. Diga alguma coisa. A voz dele era baixa, mas carregada de expectativa. Ela engoliu em seco. Você não pode dizer isso. Os olhos dele brilharam, e ele soltou uma risada baixa e rouca. Mas eu disse. Ela balançou a cabeça, recuando um passo. Isso não faz sentido. Você não se apaixona, Killian. Você nunca se envolveu com ninguém. Você não pode simplesmente me dizer isso e esperar que eu acredite. Killian cerrou os dentes, a mandíbula se contraindo. Você acha que eu não sei disso? Você acha que eu não lutei contra isso? Ele respirou fundo, e então disparou. Mas cada vez que você me evita, eu perco a paciência. Cada vez que você me desafia, eu fico obcecado. Cada vez que você me toca, eu esqueço de tudo o que importa. A voz dele baixou, os olhos grudados nos dela como um vício. Eu tentei seguir as regras, Vasconcelos. Mas você quebrou todas elas. Ela sentiu o corpo inteiro estremecer. E então, a raiva tomou conta. Porque aquilo não era justo. Killian Ferraz passou a vida inteira evitando emoções, negando sentimentos, controlando tudo e todos ao seu redor. E agora, ele jogava tudo aquilo em cima dela como se fosse simples. Ela respirou fundo, o coração martelando dentro do peito. Você não pode simplesmente decidir me amar, Killian. Os olhos dele se estreitaram. E você não pode simplesmente decidir que eu não amo você. O silêncio caiu entre os dois. Pesado. Quente. Carregado de tudo o que nunca deveria ter sido dito. E então, antes que pudesse processar o que estava fazendo, Valentina girou nos calcanhares e saiu da sala. Killian não tentou impedi-la. Mas, pelo brilho sombrio e determinado em seus olhos, ela sabia que aquilo não tinha acabado. Nos dias seguintes, Valentina fez o impossível para não pensar em Killian Ferraz. Ela se afundou em trabalho. Fez horas extras. Evitou qualquer coisa que a lembrasse dele. Mas, a cada dia que passava, a ausência dele ficava ainda mais insuportável. Ela olhava para o celular esperando uma mensagem. Esperava vê-lo no escritório, cruzando o corredor com aquele olhar predatório. Mas ele não apareceu. E isso a estava matando. Então, na sexta-feira à noite, ela cedeu. Pegou o telefone, discou o número dele. E esperou. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. E então, a voz dele atendeu. Eu sabia que você ligaria. O coração dela falhou uma batida. Onde você está? Ele ficou em silêncio por um momento. Então, disse apenas 2 palavras. No tribunal. Ela franziu a testa. O que você está fazendo no tribunal a essa hora? A resposta veio baixa, carregada de emoção. Esperando por você. Valentina não hesitou. Pegou as chaves, saiu do apartamento e dirigiu até lá. Ela não sabia o que estava fazendo. Só sabia que precisava vê-lo. Quando Valentina entrou no tribunal vazio, sentiu um arrepio percorrer sua pele. O lugar estava escuro, iluminado apenas por algumas luzes fracas. E no centro do salão, Killian estava de pé, com as mãos nos bolsos, os olhos fixos nela assim que ela entrou. Ela se aproximou devagar, sentindo o peso da cena. Por que aqui? Sua voz saiu suave. Killian deu um passo à frente. Porque foi aqui que tudo começou.
Ela sentiu a respiração vacilar. Ele a observou por um longo momento. Então, com passos lentos, se aproximou até que estivesse perto o suficiente para que ela sentisse seu calor. Me diga o que você quer, Valentina. Ela mordeu o lábio inferior, confusa, dividida, com medo de que se entregasse e fosse destruída. Killian percebeu sua hesitação. Então, fez algo inesperado. Ele ajoelhou-se diante dela. O coração dela parou. Killian. Ele ergueu os olhos para ela. Eu passei a vida toda destruindo pessoas no tribunal. Mas você foi a única que conseguiu me derrubar. Ela piscou, surpresa, sentindo um nó na garganta. Killian respirou fundo. Eu amo você. E se tiver que lutar até o fim para provar isso, eu vou. Mas se você me disser, agora, que não sente o mesmo. Ele engoliu seco. Eu juro que nunca mais encosto em você. Valentina sentiu lágrimas queimando seus olhos. Ela queria resistir. Mas a verdade era que não podia mais lutar contra isso. Então, finalmente, ela cedeu. Se ajoelhou diante dele. E sussurrou. Eu também te amo, Killian. Os olhos dele se fecharam por um momento. E então, ele a puxou para si, selando aquele momento com um beijo intenso, quente, desesperado. Os lábios dele capturaram os dela com um fervor incontrolável, as mãos firmes segurando seu rosto como se ela fosse a coisa mais preciosa que ele já teve. E, naquele instante, Valentina soube. Eles haviam vencido o maior julgamento de todos. O julgamento do coração. E a sentença era irrevogável. Eles pertenciam um ao outro. Agora e para sempre. Balão de fala, o que você achou desse final? Killian e Valentina foram feitos um para o outro? Comente abaixo. Se você ama histórias de paixão intensa e reviravoltas, deixe seu like agora. Se inscreva para mais histórias arrebatadoras como essa. Nos vemos na próxima história, e acredite, vai ser ainda mais intensa.